Meus irmãos, essa segunda-feira nós vamos falar sobre amor, sobre relacionamento, sobre o medo de amar e o medo de ser amado. Você já viu algumas pessoas que têm medo de amar? Seja por relacionamentos que passaram, tantos relacionamentos abusivos, aquela pessoa acaba tendo medo de amar. E também não se permite ser amado por outras pessoas. Às vezes chega pessoas boas na sua vida, mas existe um bloqueio dentro de você que não permite que você seja amado, não permite, você não se abre à graça do amor na sua vida. E tem outras situações também em que o amor ele é desmedido. É um amor que é desequilibrado. Aquela situação em que a pessoa ama tanto o outro que isso torna uma relação desequilibrada, desarmoniosa, e tudo isso traz consequências nos relacionamentos. Então é justamente sobre essas situações que nós vamos falar hoje. Mas afinal, por que nós somos assim? Por que nós temos essa necessidade de amar? Por que nós vivemos os relacionamentos do jeito que vivemos? E muitas das vezes esses relacionamentos não são conforme a gente planeja. Por que tudo isso acontece? E para darmos início à nossa meditação no dia de hoje, a primeira coisa que precisamos entender é sempre o diagnóstico. Aonde essas situações ela surgiu. E, na verdade, a raiz da dependência ela começa lá no passado, já nos primeiros anos da nossa vida. Algumas situações de abandono e de rejeição vai nos moldando, vai formando as nossas características como adultos e vai dando espaço para o medo, vai dando espaço para a carência e vai dando espaço para a dependência. Então, do início da nossa vida, já na nossa infância, situações que aconteceram no passado, quando éramos criança, nos fizeram ser quem somos hoje. Como já falei aqui diversas vezes. Isso causa em nós adultos dependentes. Nós estamos cada vez mais, cada geração ela é diferente, mas nós estamos vivendo uma geração de rede social, de internet. Então vocês imaginem, as pessoas estão cada vez mais desconectadas. E um pai, uma filha, um filho, eles estão, um esposo, uma esposa, a criança cresce, a criança vai crescendo ali naquele lar, naquele ambiente, sem de fato ter um contato, um diálogo com os seus pais, porque os pais estão trabalhando, porque os pais estão ocupados e quando estão disponíveis estão na tela, estão nas redes sociais. E aí coloca também a criança para assistir tela, para assistir rede social. E tudo isso vai transformando aquela criança num futuro adulto fechado ou no futuro adulto extremamente carente. E o que é que acontece? Inicia-se uma idolatria afetiva ou uma dependência. O que é isso? Você passa a amar tanto uma pessoa que isso vira uma idolatria. E essa pessoa se torna tudo na sua vida. Ao ponto de que essa pessoa é tão importante que se essa pessoa não estiver com você, a sua vida ela para, a sua vida não tem sentido nenhum. Mas vamos falar aqui na frente, mais para frente, que existe algo que é muito maior do que essa pessoa, do que esse relacionamento, do que esse sentimento de amor desmedido, desregulado que existe dentro de você. Nós precisamos entender que a raiz da dependência ela está relacionada também com o medo. Então, toda essa dependência emocional, todas as raízes do passado, elas trazem como consequências para o futuro adultos com medo. Então,
O normal do amor é amar. Se existe medo, se existe medo no relacionamento, se existe medo no amor, provavelmente essa relação ela está desmedida. Esse sentimento de amor ele está desregulado dentro de você. Onde falta o amor perfeito de Deus, existe o medo. O medo se manifesta com ciúmes. Veja só. Quando a gente tem medo, quando a gente não tem o amor de Deus de uma forma clara, de uma forma perfeita em nossa vida, quando trazemos dentro de nós traumas do passado, situações do passado, nós carregamos o medo e a dependência. E como consequência, nós temos, por exemplo, o ciúme e o controle excessivo. Esse medo de ser abandonado. O ciúme, na verdade, é o medo de ser abandonado. Quantas relações de ciúme, de controle excessivo, seja da esposa para o esposo, ou seja, do esposo para a esposa. Ambas as relações de um controle excessivo, de um medo, uma falta de confiança. Porque talvez até mesmo de relacionamentos já na sua fase adulta você tenha passado por situações e que lhe fizeram você ser assim. Situações que feriram. E isso não permite que você viva o seu relacionamento de uma forma plena. De uma forma mais feliz, de uma forma mais leve. E você cobra, você quer regular, você quer controlar toda a situação. E você vive nesse risco, nesse controle, 24 horas por dia. Isso é muito prejudicial, tanto para você quanto para o seu companheiro. O medo, ele causa também a fuga da intimidade. Então, quantos parceiros, quantas relações, às vezes estão juntos, mas não existe a intimidade. O namoro, o casamento, o relacionamento, seja ele como for, é muito diferente de uma relação de intimidade. Ter intimidade é você se sentir confortável com seu companheiro. E eu não falo aqui somente de relação sexual, mas eu falo de você poder expressar tudo aquilo que você deseja e que o seu companheiro também possa expressar tudo aquilo que ele quer, respeitando mutuamente um ao outro. Isso é muito importante. É intimidade para dizer quando a situação precisa melhorar e o que precisa melhorar. E a partir dali os dois construírem um relacionamento saudável. É tão bom você ter intimidade. Quando você fala intimidade, imagine, por exemplo, aquele seu melhor amigo, aquela sua melhor amiga, em que você tem confiança para você dizer todas as coisas, tudo o que você está passando, tudo o que você está sentindo, confiar os seus segredos, pedir conselhos, tudo isso é intimidade. E a primeira pessoa que você precisa ter intimidade é no seu relacionamento. Só que muitas pessoas vivem um relacionamento bloqueado, um relacionamento de desconfiança, de insegurança, de incertezas, e você, ao ponto de você se fechar, de você não conseguir confiar no seu companheiro, na sua companheira. Então, essa fuga dessa intimidade. E aí nós partimos também para a relação sexual. Porque existe muitos casais também que não se permitem amar um ao outro. E essa falta de intimidade cria um bloqueio na relação. Ao ponto que fica tudo de forma muito automática. Porém, quando existe intimidade, existe de fato um prazer no relacionamento, de você amar e você, a partir dali, em tudo que vocês fazem, vocês se curtirem, gostarem um do outro. Isso é muito importante. Então tem que ter essa intimidade. Intimidade é um ponto-chave no relacionamento. Às vezes, algumas pessoas, mulheres ou homens, passam por traumas de infância que não permitem que você tenha um relacionamento saudável.
Não permite que você tenha uma relação saudável com o seu companheiro, porque existe o medo de uma situação que você viveu no passado, um trauma que você viveu no passado, uma situação de abuso, uma situação de desrespeito, uma situação de vergonha, que você foi de repente humilhado, você foi exposto, você foi exposta, e isso lhe bloqueia de você viver um relacionamento. Quando você começa a se relacionar, existe um medo, uma insegurança, e você não se permite viver isso, um relacionamento pleno com o seu companheiro, com a sua companheira. E tudo isso também acaba causando a repetição de padrões. Pessoas que vivem com a dor, pessoas que vivem com traumas, se não forem curados, se não forem tratados, acabam repetindo o padrão e acabam atraindo para si companheiros que vão fazer a mesma coisa, que vão viver um relacionamento abusivo, que vão viver uma relação com medo, que vão viver uma relação desrespeitosa. Então, a repetição de padrão. Sabe às vezes as pessoas dizem: tem pessoas que nasceu para ser traída. Tem mulher que nasceu para ser traída, tem homem que nasceu para ser traído. Quando na verdade, que só escolhe tem um dedo podre, aquele ditado, tem um dedo podre para relacionamento. Você tem alguém assim, conhece alguém assim que tem um dedo podre para relacionamento? Só escolhe a pessoa errada. Mas na verdade, isso tudo são a repetição de padrões, porque essa pessoa, por meio de traumas, por meio de feridas do passado, por meio de situações do passado, ela precisa atrair pessoas para confirmar a dor que existe. Veja que loucura. Precisam atrair pessoas para confirmar, para reviver, para repetir o padrão da dor na sua vida. E isso é extremamente prejudicial. Pessoas acabam vivendo uma vida ao lado de pessoas que prejudicam, e você acaba vivendo relações abusivas, pessoas que acabam abusando de você psicologicamente, pessoas que acabam traindo, pessoas que não são de confiança, que destroem a sua vida, porque uma escolha errada e um relacionamento errado pode destruir a vida, pode destruir a sua vida. Por isso precisamos ter muito cuidado, para sabermos que antes de tudo nós precisamos colocar alguém no nosso centro, porque a partir daí vai existir o equilíbrio, e eu vou falar agora. Então, já diz lá na nossa Bíblia, no Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, 6: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Vejam que lindo. Então, a cura da intimidade, a cura do relacionamento, do medo de amar e ser amado, está em Deus. Porque Deus é esse amor perfeito. Deus é o amor perfeito, é o único amor que não tem medo, é o único amor que não é abusivo, que não nos abandona, é o único amor que preenche de fato o nosso coração. E a cura dos afetos começa com a restauração da nossa intimidade com Jesus. Às vezes, quando a gente se relaciona, a gente espera demais no parceiro, espera demais no companheiro. Porém, se você está preenchido do amor de Deus, vai existir o equilíbrio. E você imagine só a situação em que você coloca o seu companheiro, a sua companheira, no lugar de Deus na sua vida. E você começa a cobrar dele, a cobrar dela, aquilo que é o papel de Deus. Porque somente Deus tem um amor perfeito. Somente Deus tem um amor infinito por nós. E aí você começa a cobrar, e a pessoa também se desgasta,
E aí começa a cobrar de você e a relação fica desconfigurada, a relação fica desarmoniosa. Agora, quando você está na presença, coloca Deus no centro da sua vida. Ambos são abastecidos e vocês se complementam. É isso que é o relacionamento com Deus. Esse relacionamento saudável. Quando Deus está no centro, é possível abandonar o medo, lança fora o medo, lança fora toda a dúvida, todo o desespero e colocar Deus no centro, porque você tem a certeza que Deus lhe ama, você está preenchido, o seu companheiro também. E a partir dali, vocês vivem um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais harmonioso, porque Deus está no centro, porque Deus é o amor perfeito. Então precisamos buscar essa intimidade com Jesus. E o melhor modelo que podemos ter é o próprio modelo da Trindade Santa, que Jesus deixou, que Deus deixou para nós. Pai, Filho e Espírito Santo se amam em uma perfeita harmonia. A Trindade Santa é um modelo de total entrega, doação e unidade. Isso nos ensina a amar sem possuir, a nos doar sem esperar retorno excessivo e a buscar a unidade. Precisamos olhar para a Trindade Santa como um modelo perfeito de amor para nós. O sacramento do matrimônio. Para os que são casados, o sacramento é lugar de cura, onde os cônjuges são chamados a refletir o amor de Cristo pela Igreja. Então, às vezes a gente quer que o relacionamento seja perfeito, que o matrimônio seja perfeito, e ele não vai ser. Porque o relacionamento, o casamento, o matrimônio é um lugar de cura. Se Deus estiver no centro, Ele vai dar as orientações, mas o matrimônio é lugar de cura. Matrimônio, a partir de hoje eu decidi casar. Vou casar na igreja, escolhi meu companheiro e vamos viver felizes para sempre. Não. O casamento, o matrimônio é lugar de cura. Porque a partir dali, um vai começando a se moldar no outro e a crescer juntos na intimidade com Deus. É o lugar onde você vai colocar os seus sentimentos, as suas emoções e vocês vão tratando juntos. Um vai sendo médico do outro. Um vai crescendo espiritualmente na intimidade com Deus. Então, se você de repente espera, eu só vou amar, eu estou esperando o relacionamento perfeito, eu estou esperando uma pessoa perfeita, o príncipe encantado, a princesa que vai chegar na minha vida e tudo vai ser maravilha. Não existe. O amor perfeito está em Deus. Se você está disposto a se relacionar com pessoas, você precisa entender que junto com ela existem também os seus traumas, as suas feridas, os seus sentimentos. É preciso ter isso bem claro, que aquela pessoa ela não é perfeita, assim como você também não é perfeito. Porém, os dois se juntando no casamento, onde tem Deus no centro, vocês vão ser fonte de cura um para com o outro. E esse relacionamento, apesar dos apesares, apesar das dificuldades, ele vai estar pautado na certeza do amor de Deus. E vocês vão caminhando juntos. Isso é o mais importante. Então, se de repente você vê na internet, como a gente vê muito hoje, relacionamentos perfeitos, aquelas pessoas que andam viajando, que tá sempre sorrindo, aqueles casais que estão sempre sorrindo, que estão sempre aproveitando a vida, ou até mesmo casais
que se dizem íntimos de Deus, a gente espera que seja uma relação perfeita. Dentro de nós a gente olha, nossa, que relacionamento perfeito, que casamento perfeito. Pena que o meu não é assim. É ou não é? Mas no fundo, no fundo, a gente só vê o que é mostrado, principalmente nas redes sociais. A gente só vê a melhor parte, mas a gente sabe que existe ali muitas situações e que não são aparentes, que de repente não é mostrado. E quando a gente diz fulano de tal se separou ou fulano de tal passou por alguma situação, aquele casal que era tão perfeito, nossa, aconteceu isso, eu não acredito, mas viviam tão bem. E no fundo, no fundo, eles só mostravam a parte superficial. Como tem um casal famoso agora aí que acabou se separando, que é que todo mundo já tá sabendo, já estão num novo relacionamento, mas aparentemente para quem via era um relacionamento perfeito, com filhos, com vida financeira muito bem, famosos, mas se separaram porque não existia o amor de Deus no centro. Isso é muito importante. E precisamos entender também que para os solteiros é o lugar de preparação e cura para a futura vocação. Então você que é solteiro, você que procura casar, também é um lugar de cura em que você vai buscar cura para se preparar para uma relação, um relacionamento. Nós precisamos combater a dependência afetiva e a idolatria. Como eu falei agora há pouco. Vamos falar primeiro da idolatria. Quando uma pessoa ela se torna tudo, ela usurpa o lugar de Deus na sua vida. Isso é idolatria. E o Espírito Santo não pode fluir nesse coração, nesse relacionamento. Tem pessoas que colocam a sua vida, colocam tudo que tem, param de trabalhar, param de fazer o que está fazendo, porque passaram a amar uma pessoa de forma desmedida. E aquela pessoa, você vive, você respira, você acorda, você vai dormir pensando aquela pessoa, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, e o seu mundo para. Você não consegue ver as pessoas que estão ao seu redor, você não consegue se relacionar com a sua família dentro de sua casa, você não consegue trabalhar, e as pessoas criam esse relacionamento, essa idolatria doentio com alguém. Eu conheço muitas pessoas assim, principalmente às vezes pessoas que estão casadas ou estão no relacionamento e acabam se separando, e ali o homem e a mulher não aceitam a separação e começa a investigar, começa a viver uma vida de idolatria em que tudo você precisa. Sabe aquelas pessoas que se separam, mas o companheiro ou a companheira não deixa a pessoa seguir a vida e não segue a sua vida. A pessoa ela começa a seguir, começa a ver tudo que a pessoa está fazendo e vai, insiste, e insiste, e insiste. E para de viver a sua vida. Isso é péssimo. A gente tem que ter essa certeza de que quando precisamos buscar um relacionamento harmonioso com Deus, e principalmente a partir do momento que a gente dá o nosso sim, a partir do momento que a gente de fato escolhe, é por isso que é preciso escolher com cuidado, escolher com cautela as pessoas que vamos nos relacionar, mas principalmente nós precisamos estar juntos e entender que a partir daquele relacionamento será um relacionamento para o resto da vida. Mas se, por exemplo, acontecer uma situação de divórcio, algumas pessoas vivem uma idolatria. E isso é pior do que o próprio divórcio.
Você deixa de dar atenção para os seus filhos, você deixa de viver a sua vida por causa de relacionamentos. E olhe que eu conheço muitas situações. Afinal, eu também sou advogado e já tive diversos casos de divórcio que precisei atuar em relações de família. E quantas relações doentias e que o outro às vezes procura prejudicar o outro depois do divórcio. Eu vou prejudicar aquela pessoa de todas as formas, ou então aquela pessoa fica insistindo. Ou você ama ou você odeia de forma intensa. Isso é muito prejudicial. Para combater a dependência emocional, nós precisamos combater essa idolatria. Nós precisamos de um ato de renúncia. É preciso renunciar a toda forma de dependência afetiva, de ciúme, doentio ou medo. E agora aqui eu falo dos relacionamentos. Se você está em um relacionamento, você precisa passar a ressignificar e devolver aquela pessoa para Deus. E colocar Deus no seu devido lugar nesse relacionamento. Pedindo que Deus seja o centro da sua vida e o centro da vida dele. Então, é preciso renunciar. Não é fácil, meus irmãos. Muitas das vezes, por conta dos nossos sentimentos, dos nossos traumas, das nossas situações, a gente traz conosco, como já falamos aqui, o ciúme, o afeto, o medo e tantas outras situações. Porém, nós precisamos renunciar. E renunciar significa confiar no Senhor. Significa, Senhor, eu entrego a minha relação. Eu entrego os meus sentimentos. Eu não quero mais viver dessa forma. E eu também entrego meu companheiro, minha companheira, a Ti, para que a partir de hoje possamos viver uma relação mais saudável. E coloco o Senhor no devido lugar. Coloco o Senhor no devido lugar. Para combater a dependência emocional, nós precisamos curar a solidão. O único que pode curar a solidão é Jesus. E Jesus eucarístico. A comunhão é o ápice da intimidade com Deus. Meus irmãos, quantas pessoas vivem a solidão? Porque de alguma forma se frustraram com situações, com coisas na vida e não se permitem mais se abrir a um novo relacionamento. Preferem viver sozinhas. E essas pessoas se sentem só. Sentem que não são amadas, que não nasceram para amar, nem nasceram para ser amadas. Porém, precisam buscar a cura da solidão, porque o único que pode curar a nossa solidão, que pode de fato nos preencher, é Jesus. E nada melhor do que Jesus Eucarístico, que é o nosso alimento. Porque quando vamos à missa, quando nos alimentamos da Eucaristia, nós estamos tendo esse contato direto e real com o corpo de Cristo, que é Jesus. Então, toda a solidão, todo medo, toda idolatria a pessoas acaba caindo por terra. Porque Deus se restabelece dentro de nós, no seu devido lugar. Nós precisamos olhar para a nossa história. Eu quero convidar você agora, neste momento, para olhar para a sua história. Olhar para os seus relacionamentos. E tentar compreender tudo aquilo que esses relacionamentos lhe causou durante a sua vida, durante a sua trajetória. Todas as suas feridas. Vou pegar aqui o violão. Mas eu quero convidar você a fazer essa reflexão agora. Todos os relacionamentos abusivos que você traz consigo e que tem bloqueado a sua vida.
todas as palavras ditas, todas as traições, todos os abusos, todo sentimento de medo, de falta de confiança. Vai visualizando agora tudo aquilo que foi motivo de dor e que tem causado em você a necessidade, a dependência. Entrega agora ao Senhor Jesus. Vai dizendo: Senhor Jesus, eu te entrego. Entrega o nome, coloca o nome da pessoa que talvez tenha lhe ferido. Eu te entrego, Jesus, a esta pessoa. Eu te peço perdão, Senhor, por ter colocado esta pessoa acima de ti. Eu devolvo a tua misericórdia e peço que tu sejas o único Senhor do meu coração. Amém. Vem, Espírito de Deus, e confirme o meu coração que sou amado, sou filho amado. Queremos colocar neste momento todos os relacionamentos, todos os traumas do passado, todas as feridas que o Senhor neste momento possa tocar. Principalmente aquelas pessoas que se encontram bloqueadas da vida, pessoas que não conseguem se relacionar, que não conseguem amar, que não conseguem ser amados, que não se abrem à graça do amor, seja o amor de Deus ou seja o amor do próximo, o amor de irmão, porque essas pessoas foram feridas por situações e por outras pessoas. Mas queremos apresentar agora, Espírito Santo, visita os corações e dá um novo ânimo para que essas pessoas possam devidamente colocar Deus no seu lugar em suas vidas e a partir daí entender que Deus é o amor perfeito e suficiente para nós, e preenchidos pelo amor de Deus possamos também nos dar a graça de sermos amados pelos nossos irmãos e amar o próximo. Agora passa a habitar no coração de cada um de nós essa certeza
que Ele é o centro. Vem, Espírito Santo. Vem.